Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e vamos embora, porque a gente tem um vídeo muito importante para poder fazer nessa quinta-feira, dia após vitória, a gente no G6, isso é crucial, tá? Vamos lá, já chega deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal, isso ajuda bastante, e eu falei, a gente tá no G6 do Campeonato Brasileiro. Essencial, né, cara? Essencial a gente tá no G6 do Brasileirão, acho que é aquele tipo de coisa que... talvez para a gente seja uma coisa que a princípio não seja. A princípio não possa parecer um negócio muito gigante. Assim, pô, G6 do Brasileirão, vai para Libertadores, virou algo normal. Mas, cara, não é. E ainda mais, o Phil fez uma boa reflexão, que eu vou acrescentar mais na hora que a gente vai falando do Zubeldia, mas eu acho que eu já começo falando aqui, que eu acho que já é interessante. Se em janeiro alguém chegasse pra gente e falasse, olha, no final de outubro, né, no último jogo de outubro, o Fluminense vai estar no G6 do Brasileirão, em sexto, é bem verdade, mas no G6 do Brasileirão, o Fluminense vai estar na semifinal da Copa do Brasil e o Fluminense vai ter sido quarto colocado no Mundial, vai ter ido até a semifinal, eliminando um grande europeu e tal, mas vai ter sido eliminado na Sul-Americana por um time argentino. Eu acho que eu pediria esse contrato para assinar. E não que eu aceitasse tanto a Sul-Americana, tanto que eu não aceitei até agora. Na verdade, o fato da gente ter sido eliminado da Copa Sul-Americana da forma como foi, ainda mais vendo o Galo agora na final, enfim, e vendo o Flamengo na final da Libertadores, por mais que seja engraçado ver a questão do Atlético Mineiro e o quão zero repercussão tem de notícias da Sul-Americana que eu não vá pesquisar, né? Era um ponto que eu falava muito sobre a Sul-Americana. Valorize muito a Sul-Americana quem tá jogando sério. E o Galo tá jogando sério, assim como a gente estava jogando sério também, só que a gente foi eliminado. Enfim, ainda dói e vai doer mais ainda se o Atlético for campeão dessa jossa. Nessa quinta-feira tem LDU, tem LDU e Palmeiras também, eu vou falar disso já já, mas tem Ih, caramba! Tem Universidade de Chile e Lanús, né? O jogo de volta na Argentina. Mas, falando dos outros campeonatos, cara, semifinal de Copa do Brasil. A gente colocava a Copa do Brasil com uma dificuldade muito grande, etc e tal, mas estamos lá. O Mundial não precisa nem falar nada, e o Brasileirão também. Só que eu achei interessante que, assistindo o pós-jogo do Jornada, o Lessa coloca um outro ponto que é, depois do quarto lugar no Mundial, se você viesse com esse contrato, ninguém assinaria. A expectativa foi lá pro alto. Então acho que é isso, a gente tá falando de expectativa e realidade. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, cara, e aí eu vou botar aí na tela agora a classificação do Brasileirão, a gente vê um Fluminense sólido no Brasileirão. O Fluminense é sexto colocado. O Fluminense é sólido quando você olha e vê o campeonato como um todo. O Fluminense, em momento nenhum, eu acho que a gente chegou a falar alguma coisa ali de rebaixamento de maneira concreta. Acho que os poucos momentos em que eu, que sou muito atento a essa questão toda de tabela, falei sobre alguma questão relacionada a rebaixamento, foi alertando, falando, gente, se continuar neste caminho, vamos ter um problema com o rebaixamento. Foi mais nesse sentido, mas de cálculo, de tabela, efetivamente, isso não se tornou um problema em momento nenhum. E curiosidade, né? 47 pontos com a vitória contra o Ceará, o Fluminense ultrapassou com 30 rodadas o Fluminense de 2024 com 38 rodadas, tá? Porque o Fluminense de 2024 chega a 46 pontos quando vence o Palmeiras fora de casa lá no Allianz Parque. Então a gente já fez em 30 rodadas mais pontos do que aquele campeonato ridículo do ano passado. Mas voltando, né, para a análise da tabela, o Fluminense é um time, né, sólido se você olha o Brasileirão como um todo. O Fluminense chegou a ser quarto em determinado momento, chegou a bater ele em décimo primeiro e tal também, mas é um time de parte alta da tabela, mas sem também incomodar os candidatos ao título em momento nenhum. O problema desse time é uma avaliação mais do Zubeldia, e é por isso que a gente vai falar aqui também de Zubeldia, e já era um problema de Renato também, Gaúcho, que é a oscilação desse time. O quanto esse time consegue fazer uma partida maravilhosa e depois uma partida pavorosa, sem ser exagero nenhuma das duas palavras.
Mas voltando para a tabela, a vitória contra o Botafogo deixou a gente numa posição muito confortável. Por quê? Na próxima rodada, o Fluminense vai enfrentar o Ceará fora de casa, um Ceará que está olhando para a parte de baixo da tabela. Você olha que o Ceará é 14º com 35 pontos, e na próxima rodada ele pode, inclusive, empatar em pontos ali, ser ultrapassado pelo Internacional, e ter o Santos e o Vitória chegando na cola dele, se perder um jogo em casa. O Santos, por exemplo, pode empatar em pontos, o Vitória pode ficar um ponto só atrás. E aí, uma temporada que estava sendo até boa para o Ceará, né, no olhar deles ali de repente até ir para Libertadores, mas de olhar o Fortaleza caindo e eles ficando, pode se tornar um problemão para o Ceará, então o jogo fora de casa vai ser bem importante para eles também. Mas no nosso caso, se a gente vencer um Ceará que está ali desesperado com 3 derrotas seguidas, a gente vai a 50 pontos e na mesma rodada, é importante dizer que o Botafogo visita o Mirassol, um time que não perdeu no campeonato ainda dentro de casa. Claro, na rodada seguinte é Fluminense e Mirassol, mas é no Maracanã. Mas entende a lógica de como que a gente pode abrir uma distância de, sei lá, na fase boa ali, pode dizer até que vai abrir 4 pontos. Que a gente vai abrir os 3 pontos que a gente ganha do Ceará e eles perdem do Mirassol, e a gente ainda tem um ponto a mais, porque a gente tem uma vitória a mais, que é praticamente ganhar em todos os critérios de empate. Então, rodada que vem é crucial. No caso do Bahia, deixa eu tirar a tabela aí da tela, no caso do Bahia, o próximo jogo é contra o Red Bull Bragantino dentro da Fonte Nova. Esperado uma vitória do Bahia, mas, enfim, Red Bull tá com um técnico novo, pode ser que acabe se dando bem também. Tem Vasco e São Paulo, jogo que acaba que um dos dois, né, se houver um empate, é o mundo perfeito pra gente. Mas se houver uma vitória, um dos dois ali vai meio que abdicar da briga pela Libertadores. Pensando em briga pela Libertadores, é bem provável que haja o G7, né? A gente fala disso aqui, o famoso infelizmente. Isso porque é bem provável, né, com a classificação do Flamengo para a final da Libertadores, que um brasileiro seja campeão da Libertadores esse ano. Não falo isso daqui com felicidade, mas falo isso daqui como um tom informativo. Com o Flamengo chegando à final da Libertadores, se for Flamengo e LDU, o Flamengo obviamente é o favorito para ganhar lá em Lima, e se for Flamengo e Palmeiras, aí, né, depende de quem passa nessa quinta-feira. O Palmeiras ainda tem chance, apesar do 3-0. Eu estou fechado com o Palmeiras, acho que o Palmeiras tem mais chance de ganhar o Flamengo do que a LDU, mas se for Flamengo e Palmeiras, aí afinal já está garantido que abre mais uma vaga e teremos G7. Mas o nosso foco, cara, não é o G7 só não, tá? Eu tô focado no G5 também. Porque, por exemplo, se o Palmeiras, né, é campeão da Libertadores e abre essa quinta vaga, novamente, não estou falando aqui de torcida, estou falando que pode acontecer. Eles vão abrir a 7ª vaga na Libertadores, mas eles abrem também a 5ª vaga direta. E o meu foco está nisso daí. Porque a diferença de ir para pré e de ir para Libertadores é gigantesca, tá? E para pré-Libertadores, inclusive, pode acontecer de você ir, jogar 2 mata-matas e ser eliminado e não jogar mais nada no ano todo internacional. O famoso era melhor ir para a Sula, né? Mesmo com tudo que eu falei da Sula no início. Então, é o tipo de coisa que eu acho que chama bastante atenção do torcedor do Fluminense. Só para a gente fechar ainda sobre tabelas e Copa do Brasil, a CBF divulgou datas e horários da Copa do Brasil. O Fluminense já sabe que enfrenta o Vasco no Maracanã. Então, o Vasco, a tabela foi divulgada dessa maneira. O Vasco aceitou enfrentar o Fluminense no Maracanã com o mando de campo no jogo de ida. E acabou que a Globo, que é a detentora dos direitos, escolheu transmitir no horário, famoso horário nobre, né? Horário da 9h30 da quarta-feira e o horário, inclusive vai ser 6 da tarde, não vai ser 4 do domingo, o jogo do Corinthians. Então, Corinthians e Cruzeiro passa na Globo. Fluminense e Vasco, o clássico carioca, vai ficar no Amazon Prime, no Sport TV e no Premiere, na quinta, 8 da noite. Aí esse eu achei o horário esplendoroso, meio de semana, reta final de ano, e o horário ali, luxo, que é aquele horário que quem sai 5 do trabalho não vai se preocupar de o jogo acabar 10, porque 10 ainda é um pouquinho cedo, não é aquele acabar 11h30 da noite. E também quem sai 6 e pouca, 7 horas do trabalho, dá tempo de repente correr pro Maracanã, não é aquele jogo às 7 da noite que ninguém consegue chegar. Nos horários, nesse primeiro horário, a CBF tá de parabéns no da quinta-feira. O problema é que no mando do Fluminense, que é o jogo de volta, o jogo tá marcado simplesmente para domingo, 8h30 da noite. Domingo, 8h30 da noite. É isso.
É inexplicável. Tem um jogo domingo, 8h30 da noite, a gente parece a FED marcando o jogo. Enfim, mas CBF tá de sacanagem, mas é isso. E alô, torcedor do Fluminense também, tá? Entendo o jogo do Ceará e tal, mas, gente, sem desculpinha, é uma semifinal, jogo decisivo de Copa do Brasil num clássico. Não existe desculpa para não ir nesse jogo, tá? O jogo podia ser domingo, 3 da manhã, tem que ir. Só para deixar claro, tá? Enfim, aí as finais serão na quarta e domingo seguintes, depois desses jogos. A gente tá falando de 11 de dezembro, a ida, e de 14 de dezembro a volta. Vamos lá, cara. A gente fala aqui agora do Luiz Ubeldia, porque eu ia gravar um vídeo que era só assim, Luiz Ubeldia, estamos sendo justos com ele? Porque eu tava vendo os números. Deixa eu trazer os números aqui, tá? Ele chegou a 8 jogos no Fluminense. Nesses 8 jogos, o Fluminense venceu 5, empatou 1 e perdeu 2. Essas 5 vitórias do Fluminense foram 5 jogos como mandante. Os 5 como mandante no Maracanã. Inclusive, nesses 5 jogos, o Fluminense fez 2 gols contra o Botafogo, 3 gols contra o Atlético Mineiro, 1 gol contra o Juventude, 1 contra o Internacional, 1 contra o Ceará. Fez 8 gols em 5 jogos. Um número ok, né, para jogos em casa. Poderia ser um pouquinho melhor. Mas não levou nenhum. Então, não levou nenhum jogo, não um gol em jogos como mandante. É bem verdade que das 3 derrotas, tem uma que é no Maracanã, mas é totalmente como visitante, né? Tirando as referências do gramado, a arquibancada estava muito mais vascaínos e o Vasco era mandante naquele jogo. Então o Vasco ganhou da gente, foi no Maracanã, mas não foi como mandante. Os outros 2 jogos são a derrota para o Mirassol lá em Mirassol e o empate com o Sport, com 2 desatenções no finalzinho do jogo. O do Sport e o do Mirassol são desatenções, um do Freitas, o outro da marcação quase que por inteira. No jogo contra o Ceará, uma coisa que eu acho que me chamou a atenção foi a quantidade de vezes que eu, na narração, depois eu estava ouvindo os pedaços, eu falo, cara, que ótimo passe, e o atacante não chegou. Boa jogada, na hora de finalizar, chutou travado. O Fluminense tá criando, cara. Eu acho que eu tenho falado pouco do Zubeldia aqui no meu canal. Acho que eu vou tentar me forçar um pouquinho mais agora, ainda mais nesse período. Minha filha nasce daqui a 2 semanas, né, quando tá previsto o parto. Me dedicar um pouquinho mais nesse período a tentar entender, que eu vou assistir alguns jogos de casa, entender um pouquinho mais das táticas do Zubeldia, porque o que me pareceu, revendo trechos da minha narração, e acho que isso encontra eco ali nos lances do jogo, é que o grande problema do Fluminense em 2025, e é 2025 por inteiro, é a falta de gols. Mas não é a falta de gols no geral, é a falta de gols dos atacantes. A gente teve, durante um bom tempo, o Germancano, e tem ainda o Germancano como principal artilheiro do ano, mas é uma artilharia de 4 meses, de 3 meses. É uma artilharia que vai parar muito no final de março. A reta depois, ela não é de um número alto de gols. Tanto que o Germancano é artilheiro nosso no Brasileirão com 6 gols. Muito pouco isso. O Cano, o Everaldo estão lá quase no topo, são vice-artilheiros da Copa do Brasil, muito maquiado por um jogo contra o Águia de Marabá, onde cada um fez 2. Acho que é isso. O Cano fez 2, o Everaldo acho que fez 2 também. Então, assim, é nítido que, durante boa parte do ano do Fluminense, alguém tinha que assumir a função de fazer gols. E aí eu olho para o ataque do Fluminense no Brasileirão, e é um ataque fraco, mas tá ali na média do Brasileirão. Eu olho para o ataque do Fluminense na Copa do Brasil, ele é inflado pelo jogo contra o Águia de Marabá, mas de resto também. 2 gols na ida, 1 gol na volta contra o Inter. São 2 gols contra o Bahia na volta, mas não fez nenhum na ida. Tipo assim, não é um super ataque. Então, e ele tá sendo levado dessa maneira. No Carioca foi a mesma coisa, na Sul-Americana foi a mesma coisa, principalmente por a quantidade de jogadores diferentes que tem feito gols. E aí é onde eu acho que o Zubeldia, a limitação dele vai até a página 2. Eu vou gravar um outro vídeo aqui sobre jogadores, que no final das contas, o Zubeldia herda um ataque que, de julho pra cá, sei lá, de julho não, mas nos últimos 14 jogos aí, mais ou menos, cada um, o ataque fez 2 gols, pô. Não tem gol do Everaldo nos últimos 11 jogos, acho que dele em campo. Não tem um gol do Germancano contra o Botafogo. E tem um gol do John Kennedy contra o Sport, cobrança de pênaltis. Cada um deles aí tá com 12, 13 jogos que fez um gol só. Esse ataque ele herdou. A falta de contratações que foi da gestão Mário Bittencourt, somada ao desejo também do Renato Gaúcho, não trouxe nenhum centroavante. O Zubeldia herda. Ele não tem centroavante para poder jogar para ele nesse momento. Nenhum deles está funcionando.
Nenhum tá funcionando. Hoje o John Kennedy é titular, merecidamente titular. Mas não dá pra dizer que ele tá funcionando pra fazer gols. Não dá, ele não tem gol de bola rolando ainda desde que voltou ao Fluminense. Teve oportunidade, é bem verdade, defesaça do goleiro contra o Inter, mas nesse jogo, por exemplo, ele não teve. Não teve a grande oportunidade. Ou ele não chegou na velocidade, ou então ele estava mais marcado, teve que tocar do lado, como o chute do Canóbio na trave. E aí quem está decidindo? Samuel Xavier é vice-artilheiro do Fluminense no Brasileirão, René vai para mais um gol agora, um gol decisivo, uma vitória por 1-0. Então, eu acho que, de certa maneira, a gente está fazendo uma cobrança ao Zubeldia, que é uma cobrança que talvez a gente tenha que fazer acima. Quem montou o elenco do Fluminense, vocês vão se lembrar bem, porque eu falo disso o tempo todo, porque eu estava lá, era um dos poucos repórteres que estava na coletiva do Mano Menezes contra o Palmeiras no ano passado, e eu ouvi o Mano Menezes falando, e foi a base das contratações para esse ano, que era, o Fluminense desejava montar um time que fosse de meia idade, sabendo que talvez não tivesse tanta qualidade nesses jogadores que trouxesse. Ou seja, o Fluminense queria muito mais Limas e muito menos Felipe Melos, por exemplo, que era um jogador muito bom, um craque, mas com idade avançada. Muito mais um jogador operário. E aí, numa dessa, o Fluminense montou um time exatamente para isso. O Fluminense montou um time que vai ter mais Everaldos, que vai ter uma boa sequência fazendo gol, depois não vai ter mais, vai ficar com um jejum imenso. O Fluminense montou um time para ser a média, para ser mediano. E aí, como o Fluminense tem feito, e aí eu reforço, o trabalho do Renato, no geral, não era ruim. No geral, não era ruim. O Renato era um problema. Mas o desempenho ali de resultados não dá pra gente negar. Que tem resultados positivos ali, na exceção da eliminação na Sul-Americana, tanto que ele se apega tanto aos resultados, quando a Sul-Americana cai, ele mete o pé, né? Porque acabou o resultado. Mas assim, como foram um pouquinho acima do que era o normal, a gente fica esperando um pouco acima o tempo todo. O jogo contra o Ceará foi um jogo que o Fluminense controlou o jogo ali na maior parte das vezes. Né? Não deixou o Ceará jogar, o Ceará também parecia estar muito afim de jogar. O jogo contra o Juventude já foi diferente. Foram 2-1-0. Mas a gente não teve capacidade. Num dia que necessitou de um brilho diferente, a gente não conseguiu. E um jogo contra o Internacional? Aí é o dia que dá tudo certo. E o jogo contra o Vasco? É o dia que dá tudo errado. É normal. Vocês percebem como? Vamos botar aí numa faixa de 2 semanas, né? De quinta, segunda, na outra semana, a sequência a gente jogou contra o Juventude, foi isso? Exatamente. Quinta, segunda, sábado e quarta. Em 2 semanas. A gente fez talvez a nossa pior partida no ano. A gente teve uma vitória ridícula onde um adversário fraco merecia ter ganhado. E a gente que acabou ganhando com um gol misericordioso. A gente fez uma das melhores partidas no ano. E a gente fez uma partida insossa que a gente saiu com a vitória, domando o adversário sem precisar fazer muito esforço. Entende que isso são 4 partidas completamente diferentes? Porque é um elenco mediano que acaba não tendo muita regularidade no início de trabalho, vai ter problemas. Então acho que boa parte do que a gente está, às vezes, colocando de peso no treinador tem, né, um problema na montagem de elenco. O Zubeldia tá olhando para o banco e ou ele vê um moleque de 18 anos, que ele não sabe se vai resolver sempre, igual o Riquelme, ou ele vê Kennedy e Soteldo. Santos Moreno nem relacionado é ele, o Fluminense gastou uma bala agora. O Zubeldia olha para o banco e ele vê como opção de volante para ele o Bernal. A outra opção é o Nonato, que ninguém entende. Vou falar no outro vídeo, ninguém entende porque ele não tá jogando, né? Ou talvez entenda. Entende? Ele olha para os 2 laterais e fala: meus amigos, por favor, não caminhem na vida de vocês. Fiquem sentadinhos em casa, porque se vocês se lesionarem, eu tô ferrado com os laterais de reservas que eu tenho. Então, é um problema que o Fluminense tem de elenco, mas tá mais na montagem. Estou defendendo a o Zubeldia, não. Mas acho que talvez a gente esteja com um olhar mais pesado do que deveria ter. Ou então não. E é isso. E eu tô também redondamente errado. Pode acontecer também. Segundo o Renato Gaúcho, posso estar errado? Posso, mas não costumo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.